Fazer uma oração primeiro antes de começar a palavra. Deus, fala nos nossos corações, Senhor. Nos dê cada dia humildade, Pai, de reconhecer os nossos erros, de estar, Jesus, precisando mais de Ti, Senhor. Ô Espírito Santo, nos dê discernimento, sabedoria da Tua palavra, Pai. Nós venhamos escutar a cada dia a Tua voz, Pai, e nos renovar cada dia mais em Ti. Em nome de Jesus, Deus. Amém. A palavra de hoje vai ser sobre fuja de você. É o tema da palavra. Lá em 1 Coríntios 6:13, fala porque devemos fugir de nós mesmos. Porque a gente precisa, a nossa carne precisa se morta para que a gente se achegue mais a Deus. E aqui, em 1 Coríntios 6:13, fala que os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por isso que a gente devemos buscar a Deus e estar cada dia mais santificando o nosso corpo, porque nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Lá aqui em 1 Coríntios 3:16, e 17, fala que para que não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Se a gente vê também muitas vezes, a gente tem o conhecimento da palavra, mas muitas vezes a gente não fazemos a vontade de Deus. A gente vê também o mundo afora, muitos cristãos dentro da igreja mesmo brincando de ser crente. A gente tem que ter um entendimento que, uma reflexão que eu tive há um tempo atrás, que o diabo hoje em dia ele não está tentando tirar os crentes da igreja, ele está tentando fazer o crente ficar pecando dentro da igreja, para envergonhar o corpo de Cristo. Antes o diabo matava, ele mata hoje e tira de dentro da igreja, mas acho que o principal foco dele hoje em dia está sendo fazer os crentes ficar dentro da igreja, tendo um papel de cristão, mas tendo uma vida dupla. E a gente tem que entender que nosso corpo é santuário de Deus e está nos santificando cada dia mais. Porque tem muitos jovens lá fora que precisam de Deus e a gente tem que levar Deus para eles, para que eles tenham uma nova vida. Para eles estarem entregando a sua vida para ter um renovo em Deus. Muitas vezes também tem os jovens que já conhecem a palavra, mas estão tão profundos no pecado, tão entregados, que não sabem como voltar. É por isso a importância da gente estar orando pela vida deles. O projeto do pastor Igor, que ele falou do Natanael também, gostei bastante, porque realmente veio mais de 3 jovens na minha mente. Eu poderia orar por uns 10, e ainda faltaria, ainda teria mais gente. Porque são tanta gente que a gente conhece, que era aqui da igreja, que é da nossa escola, é nossos vizinhos, que a gente vê que está precisando de Deus. Tem também aqueles que ainda não conhecem a palavra. Em Romanos 12, 1 e 2, fala do renovo que a gente tem que ter na nossa vida, né? Uma nova vida. Que temos que nos entregar por inteiro a Deus e não nos conformar com as coisas deste mundo. Que fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus em nossa vida. Se a gente nos entregar, decidir viver para Deus inteiramente, renunciando a nossa carne, os nossos desejos,
a gente vai viver uma vida inteira com Deus, a gente vai responder o chamado de Deus para a nossa vida. Foi para isso que a gente fomos chamados, para a gente responder um cargo que foi nos dado. A gente tem que se sentir honrado em Deus, em ter Deus em nossa vida, para a gente fazer a vontade dele. Aqui, o que muito me chamou a atenção foi a parábola dos talentos. Um senhor foi ficar 1 ano fora e distribuiu os talentos, e o servo que recebeu um talento, ele não teve coragem de multiplicar o talento dele. Levando para o lado assim, da nossa realidade hoje, Deus nos confiou a palavra dele, a presença dele, para a gente estar anunciando o evangelho para transformar vidas e resgatar vidas para a presença dele. Mas a gente não estamos fazendo, muitas das vezes a gente nos calamos na rodinha de amigo, nos calamos quando a gente tem a oportunidade de falar de Deus para alguém. E o que muito me incomoda é que muitas das vezes a gente temos nos envergonhado de dizer no meio de pessoas ímpias que somos cristãos. Eu já presenciei certos momentos também de pessoas, meu mesmo, uns anos atrás, que eu tinha vergonha. Eu falava assim, Deus, eu não quero sentir essa vergonha, eu quero encher minha boca de água e falar com todo o gosto do mundo que eu sirva a Deus. E um testemunho que eu tenho para dar para os irmãos lá, que outro dia eu estava na faculdade e os meninos falando, né? Sobre mulher lá, as coisas de sair com as meninas, levar elas para motel, essas coisas. Aí eles falando, sorrindo e o Espírito Santo me incomodando, tem um posicionamento lá diante deles. E eu fiquei na minha mente, meu Deus, o que eu vou falar para esses meninos? Coloca na minha mente, Deus, o que eu preciso falar para eles. E rapidamente veio na minha mente, quando eles ficaram olhando, sorrindo para mim, com aquele sorriso meio de deboche, sem graça, eu olhei para eles assim, a minha escolha foi uma escolha diferente. Eu já fiz muito isso que vocês fizeram, mas hoje a minha vida tem um rumo diferente. Eu escolhi esperar em Deus e não me arrependo. E nisso que eu falei, eles olharam para mim assim, sorriram, ficaram meio sem graça e me deixaram de fora do assunto e foram para outro canto. E eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu, toca no coração desses jovens, gera um arrependimento. Que eles venham realmente sentir o calor, uma necessidade de estar em Ti. Que eles não venham estar em Ti só pelas bênçãos que o Senhor pode nos proporcionar, pelo que o Senhor pode fazer, mas que a gente venha estar na Tua presença porque a gente é dependente de Deus, porque a gente precisa dEle para sobreviver. Um carro não funciona sem gasolina. A gente não funciona sem oração e sem leitura da palavra. A palavra hoje foi bem breve, irmãos. E, para finalizar, uma anotação que eu fiz aqui, foi da palavra do pastor Jonas de 2015, que eu achei bem interessante. Acordemos para cumprir o talento que nos foi confiado. Porque um servo sem coragem que faz a vontade... Acordemos para cumprir o talento que nos foi confiado. Porque um servo sem coragem de fazer a vontade de Deus é um servo inútil. Que a gente tenhamos nos encorajar na presença de Deus, de falar, de não se calar mediante situações, e que a gente também não venhamos deixar as circunstâncias da vida nos atrapalhar da pessoa que a gente está sendo em Deus. Porque se a gente obedecer totalmente o que Deus fala aos nossos corações, a gente não vamos arcar com consequências de erros. Porque se a gente está cumprindo uma vontade de Deus, uma palavra que Deus nos deu, se a gente confiar inteiramente, a gente não vai arcar com consequências. Mas muita gente, eu mesmo também já oscilei em Deus por erros meus mesmo, achando que Deus tinha culpa, mas Deus não tem culpa. Eu que escolhi fazer errado. Eu não deveria deixar a consequência do meu erro atrapalhar a pessoa que eu estava sendo em Deus. Muitas das vezes a gente vive um evangelho como se fosse um gráfico. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Só na circunstância. Erra e abandona Deus. Acha que Deus é culpado. Não é bem assim. A gente tem que confiar em Deus porque a gente somos falhos. Tudo que a gente plantou, a gente vai colher.
E o lugar que a gente estamos hoje foi aonde as nossas escolhas nos levaram. Então, que a gente venha viver integramente em Deus, independente de qualquer coisa, buscar sempre a Deus e pedir para Ele sabedoria e entendimento, para que a gente venha estar cada vez mais firme e encorajados nele para falar o Evangelho e anunciar. Amém? Essa era a palavra que eu tinha para os irmãos.